Sou um missionário que passou a maior parte da existência propagando a mensagem do Evangelho nesta terra distante. Somente Deus pode saber se estive à altura. Eu, no que me concerne, sinto-me bastante tranquilo. Agora, já que cheguei àquela fase de existência a qual podemos definir poeticamente como outono avançado, decidi escrever algumas observações, algumas notas, algumas reflexões para deixar àqueles que virão depois de mim. Nasci em Cúcaro Vétere, no coração do Tilento, entre as montanhas que zelam pelo Golfo de Palinuro e entre as inúmeras lembranças esquecidas ou escondidas pelas brumas do passado. Uma delas retorna com frequência à minha memória. Foi um encontro que marcou a minha vida definitivamente. Era um dia de outono há tantos anos. Eu estava colhendo castanhas com a minha família. Naqueles anos de grande miséria, para as pessoas pobres como nós, aquele fruto nos garantia sobrevivência durante os longos meses de inverno. Lembro-me de que, ao levantar os olhos, vi aquele jovem padre. "Bom dia para vocês", disse-nos, e meu pai respondeu, tirando o chapéu: "Bom dia, padre. Desculpe a nossa surpresa, mas é que há muito tempo não víamos um padre por estes lados." Ele sorriu e me olhou por um instante. Algumas vezes, quando encontramos alguém, sentimos dentro de nós uma emoção que não podemos explicar. É um sentimento de simpatia e, ao mesmo tempo, de confiança ilimitada. Acho que seja isto que os anglo-saxões chamam de um feeling. Eu experimentei esta sensação pela primeira vez quando vi Dom Nicola Cerboni, o qual viria a ser o pároco de nossa cidade dali a pouco tempo. Naquela ocasião, eu não podia imaginar que aquele padre iria desempenhar um papel fundamental em minha vida futura. Nasceu em Afragola, um centro muito habitado da província de Nápoles, em uma família de ricos agricultores, os Cerboni, os quais possuíam há muitas gerações uma grande feitoria com muitos hectares de terra ao redor. Em 1916, no final da guerra, durante a qual serviria inicialmente como soldado, tornou-se sacerdote. Em seguida, como capelão militar, entrou para a carreira diplomática em Roma. Em 1921, um de seus professores, um certo Giuseppe Camarote, tendo percebido as grandes qualidades de Nicola, sugeriu-lhe que fosse a Valo de Lucânia, na qualidade de secretário do irmão Francesco, bispo daquela diocese. "Aceite", alguém dissera, "este poderá ser o caminho que dará a você a possibilidade de trilhar uma brilhante carreira dentro das hierarquias eclesiásticas." Essa eventualidade não desagradava a Dom Nicola. "Podemos servir a igreja mesmo ocupando posições de prestígio", pensava, e assim sendo, aceitou a proposta. No entanto, o Senhor aguardava por ele no desfiladeiro. Em 1928, o mesmo bispo pediu a todos os sacerdotes presentes na cúria que esses se dedicassem à pastoral, pelo menos aos sábados e domingos, já que na diocese havia muitas paróquias necessitadas de pastores, e devido à desastrosa situação espiritual de muitas comunidades. A escolha para esse diplomata frustrado recai sobre Cúcaro Vétere, uma pequena cidade a 20 quilômetros de Valo, um lugar perdido entre os montes, onde a maior parte da população vivia na mais negra miséria naqueles tempos. E colocando na gaveta todos os projetos anteriores, aqui Dom Nicola começa a trilhar a sua brilhante carreira, inicialmente como pároco por algumas horas, e a seguir como pastor em horário integral.
essa aldeia rupestre torna-se o seu Monte Tabor, o lugar de sua missão. Quando Dom Nicola ainda era pároco part-time, lembro-me de que aos sábados eu e o meu amigo Pasquale, o sineiro da cidade, subíamos ao campanário para aguardar por ele. Eu ficava de guarda na janela e assim que vislumbrava ao longe a nuvem de poeira provocada pelo seu automóvel muito velho, avisava Pasquale, que por sua vez pendurava-se às cordas e os sinos ressoavam por toda a extensão do vale. As pessoas, em particular as mulheres da ação católica, corriam para recebê-lo. Em seguida, todas reunidas, entravam na igreja para rezar o terço e preparar a liturgia no dia seguinte. Nos anos sucessivos, quando decidiu tornar-se pároco por tempo integral, uma de suas primeiras iniciativas foi aquela de indicar um caminho espiritual bem preciso para os habitantes de Cúcaro. Para alcançar esse objetivo, ele decidiu incitá-los com algumas devoções populares de grande efeito, como a devoção a São Pedro, padroeiro da cidade, Nossa Senhora do Bom Conselho, a qual sempre fora muito devoto, e a Santa Teresa de Lisieux, a cuja proteção confiou o grupo das jovens da Ação Católica. A Ação Católica lançou a liberdade. Quando havia uma festa, organizava-se uma procissão e todos nos reuníamos. Se houvesse algum doente, nós da Ação Católica íamos ao seu encontro e lhe fazíamos companhia. Uma vez, uma pobre velhinha que participava da Ação Católica morreu, e como não tivesse ninguém que pudesse carregá-la, já que era costume carregar os mortos sobre os ombros para o cemitério, nós da Ação Católica a carregamos. Estas coisas nos foram ensinadas por Dom Nicola, não pelos nossos pais, pois eles nem sequer conheciam estas coisas. O Círculo da Ação Católica tinha como guia alma irresponsável, uma jovem do lugar, muito dedicada e estimada por todos. Chamava-se Chiarina Oristânio. Dona Chiarina, assim como era chamada pelo povo, pertencia a uma das famílias mais ricas da cidade. Moça inteligente e boa, era o modelo que muitas jovens da cidade procuravam imitar. Atraída pela vida contemplativa, manifestou muitas vezes o desejo de se tornar freira, mas esse projeto nunca pôde ser realizado devido à forte oposição de seus pais, em particular da mãe, que desejava ter a filha somente para si. À sua maneira, ela queria protegê-la porque estava convencida de que a vocação religiosa era uma escolha sem esperanças que a teria levado, inevitavelmente, à infelicidade. Chiara rezava e aguardava com serenidade que Deus lhe indicasse o rumo a seguir. Dom Nicola era um homem gentil, estando sempre pronto para doar sem jamais pedir. Como pastor, esforçou-se para conjugar a missão de guia espiritual com aquela de animador social. Estava convencido de que a instrução era o caminho para debelar a miséria. Graças ao seu empenho e interesse, muitos jovens puderam estudar, e até hoje o município de Cuccaro Vettere é um dos que apresentam o maior índice de escolaridade de toda a região Campania. Se eu tivesse que emitir um parecer completo sobre Dom Nicola, diria que ele foi um sacerdote, o qual viveu em perfeita sintonia com a comunidade. Isto é, um sacerdote que nunca se afastou da comunidade. Para ele, a comunidade não era apenas esta cidade. Era qualquer um dos habitantes que necessitasse de alguém que lhe estendesse a mão, que necessitasse de um ponto de referência, de uma atenção. Em sua pessoa existia essa constante atenção, e o aspecto sobre o qual incidia com maior ênfase era justamente a atenção destinada aos jovens. Para ele, o papel de todos, daqueles que tinham responsabilidades públicas, dos que tinham responsabilidades sociais, o papel do campanário era aquele de zelar pelos jovens e de prover
à sua educação e ao seu crescimento. Sem a presença de Don Nicola, a história de Cúcaro teria sido muito provavelmente diversa. Ele conduzira Cúcaro a seu modo, como ele desejava. As pessoas eram livres para se expressar e para sair de suas próprias casas. Antes era muito diferente, as pessoas tinham medo de falar. Devo a ele um agradecimento por ter sido sempre uma pessoa de confiança, sem a qual eu não poderia ter chegado a esta profissão. Tudo aquilo que eu pude obter é devido, em grande parte, a Don Nicola. Se non esclusivamente, in larga parte, a Don Nicola. Don Nicola foi um progressista, um pioneiro do estilo pastoral que iria se tornar habitual 30 anos depois na igreja do pós-concílio. Ele costumava dizer: como podemos pregar o evangelho, os valores e a solidariedade que o cristianismo proclama para aqueles que têm fome e que vivem em condições de indigência? É necessário, em primeiro lugar, fazer com que eles saiam desse estado de coisas, dando-lhes a dignidade de homens. Mas para que isso fosse possível, era necessário que alguém os ajudasse. Alguém que fosse lá onde a vida é mais dura e o acesso mais difícil. Após uma experiência negativa com uma congregação de irmãs, a qual permaneceu na cidade por um ano apenas, Don Nicola decidiu fundar em 1932 uma congregação local, pensando imediatamente nas jovens da Ação Católica e em sua responsável, Dona Chiarina. Mas Chiarina Oristânio, apesar de ter sido considerada pelo primeiro núcleo de irmãs como a guia a quem prestar conta dos serviços, teve de aguardar até o ano de 1936 para poder ingressar na comunidade. Com a morte de sua mãe, o irmão, já devidamente convencido pela insistência de um pregador saveriano, padre Franco Teodori, que também fora seu confessor, consentiu que Chiara escolhesse o seu caminho. Foi assim que o Instituto das Servas de Santa Teresa do Menino Jesus, idealizado por Don Nicola e guiado por Mãe Chiara, teve origem. Inicialmente em Sugina e depois, cada vez mais, com maior impulso. O resultado da experiência positiva de Cúcaro Venturi traduziu-se nos insistentes convites que chegavam de outras cidades para que novas casas e asilos fossem abertos. Naqueles anos inauguraram-se as novas comunidades de São Pedro Altanagro, de São Rufo, de Aquara, de Rocinho e de Belos Guardo. E exatamente dessas cidades chegaram as novas vocações que possibilitaram a expansão da congregação. Mãe Chiara foi a locomotiva e guia iluminada de todas elas. A sua esperança baseava-se sempre em Deus e as suas atenções eram todas dirigidas para os outros e para suas filhas espirituais. A nossa congregação leva o nome e inspira-se na figura de Santa Teresa de Lisieux, uma jovem carmelita morta aos 24 anos. E, apesar de sua pouca idade, ela conseguiu atingir o mais alto grau de perfeição e de santidade, ao ponto de sua santidade, o Papa Pio XI, proclamá-la patrona das missões em 1927, juntamente com São Francisco Savério. A sua espiritualidade era muito simples e feita de pequenas coisas, ações cotidianas, vividas, no entanto, com grande amor, e que fizeram com que ela se tornasse um ponto de referência para muitos jovens. O seu ardente desejo em anunciar o amor de Jesus no mundo inteiro revela-se hoje por intermédio das várias famílias religiosas que se inspiram em sua espiritualidade. Nós somos uma delas. Vocês tomarão conta das pessoas e irão até as zonas mais rurais, mais abandonadas, onde a vida é mais dura. Não deixarão de ir até lá onde o apelo não foi ouvido por outras congregações devido ao temor das dificuldades.
Esse era o carisma que Dom Nicola e Mãe Chiara idealizaram para as servas de Santa Teresa. Mesmo com o passar do tempo, elas continuam a compartilhar das dificuldades e das asperezas da vida. Atualmente, estão presentes nas escolas, nas famílias e nas paróquias, além dos seminários de algumas dioceses na região centro-sul da Itália. O objetivo de sua missão é testemunhar o amor de Cristo aos irmãos e, como pequenas do Evangelho, vivem a sua consagração religiosa, amando a Deus também por aqueles que não o amam. Il corpo di Cristo. Serem as esposas de Jesus, sentirem-se prediletas do seu amor infinito, trabalharem juntas na mesma videira. Eis o seu segredo de viver como irmãs, amando-se como irmãs, para acolherem e doarem, reciprocamente, na simplicidade. Como Santa Teresa, cada alma consagrada sente florescer dentro de si a maternidade espiritual. Assim, as servas vivem a sua missão como um dom de amor a ser realizado em nome de Jesus. Os nossos filhos são todas as pessoas que Jesus nos faz encontrar pelas estradas do mundo, onde Ele nos manda para amar. E da mesma maneira, como uma mãe sempre defende o filho mais fraco, também as servas têm uma preferência especial pelas pessoas mais frágeis e necessitadas. A sua vida e a sua história são como um grande mosaico, onde se é procurado e procura-se alcançar sempre novos tecidos, feitos de pequenos gestos de amor, conscientes também da fraqueza e da fragilidade da condição humana. As quedas e recaídas foram e têm sido o fertilizante que possibilitou à terra plantinha da congregação de crescer e de se fortificar, protegida e amparada pelas graças que a pequena Teresa havia prometido. A aprovação pontifícia, a abertura das missões na América do Sul, a agregação à família carmelita, são frutos preciosos que as servas, na alegria e no estupor, continuam a colher. Se na Itália de hoje, pelo menos do ponto de vista econômico, a situação melhorou muito, em outras partes do mundo, principalmente nos países marcados pelo subdesenvolvimento e pela exploração, a pobreza espiritual e material ainda existe, infelizmente, em grande escala.
Hoje as servas estão presentes em 2 países da América Latina, Peru e Brasil. A ação missionária do Instituto foi desde o início um dos sonhos de Dom Nicola e de Mãe Chiarina, mas tudo aquilo que eles não conseguiram realizar foi feito pelas suas irmãs. Em 1980, em um momento de grande crise vocacional, a região sul do Brasil e mais precisamente as dioceses de Santos fizeram um apelo para que fosse enviado um grupo de irmãs para ajudar as necessitadas comunidades locais. Foi uma decisão temerária, mas o carisma das servas não dava lugar a hesitações. 4 irmãs partiram da Itália e chegaram a São Sebastião no dia 18 de janeiro, começando a prestar o seu serviço no meio das pobres populações do bairro de Topolândia. Esse ato de esperança e de generosidade que para muitos parecia, no mínimo, azardado, foi o passo inicial para uma nova estação. As velas murchas da nave imóvel do longo período de bonança começaram a inflar-se, e não somente chegaram novas vocações em terra de missão, mas também alguma coisa começou a mudar na Itália. Esse é o milagre de quem dá sem nada esperar em troca. Chegamos ao Peru em 1994, depois do pedido de um nosso amigo sacerdote, que sempre nos dizia que nós éramos as pessoas ideais para a missão no Peru. Entre as inúmeras possibilidades, optamos pela periferia de Lima, uma zona muito pobre em todos os sentidos. Começamos imediatamente a abrir a porta a todos aqueles que vinham bater com fome e necessitados de todas as coisas, não só materiais, mas também espirituais. Vivemos a espiritualidade de Santa Teresa e o carisma dos fundadores é vivido plenamente nesta terra de missão. O nosso instituto está envolvido há cerca de 10 anos com a adoção à distância no Brasil e no Peru. E com este serviço, nós procuramos ajudar no crescimento de tantas crianças para que elas vivam dignamente no próprio país de origem, no próprio ambiente de vida. Uma pequena contribuição, como o custo diário de um café, pode se tornar uma obra grandiosa, construir o futuro de uma criança e de um povo. Com as adoções à distância, muitas crianças podem crescer com a esperança de um mundo melhor. Conseguimos dar verdadeiramente alegria a tantas crianças que estão vivendo momentos de grande necessidade econômica aqui no Peru. Distribuímos alimentos que servem às crianças adotadas, mas também à sua família. Por exemplo, compramos no início do ano escolar tudo aquilo que é necessário para a escola: cadernos, canetas, tintas, uniformes, pois aqui é obrigatório. Quem não usa o uniforme não pode frequentar nem o colégio, nem a escola primária. No ano passado, tivemos a alegria de comprar para a maioria das crianças que são adotadas sapatos de couro, o que é muito difícil de se obter aqui. Na realidade, as crianças daqui usam normalmente os anchos. Pudemos experimentar o prazer de ver pela primeira vez as crianças que calçavam esses sapatos. A nossa congregação também se ocupa com a animação litúrgica. Nós somos um fruto da paróquia e estamos a serviço da paróquia. Sentimos a necessidade de abrir uma casa de noviciado aqui no Peru, já que antes as postulantes eram mandadas para a Itália. No entanto, começamos a perceber que as condições são diferentes e contrastantes e, por isso, era fundamental que a formação inicial fosse feita aqui em sua terra.
Em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que realizamos, procuramos manter muito viva e concreta a presença de nossos fundadores, Mãe Chiara Oristânio e Dom Nicola Cerboni, que do céu nos ajudam e nos apoiam em nosso trabalho para que a nossa congregação possa continuar a crescer de acordo com o plano de Deus e os desejos e as esperanças da Igreja. Secondo il piano di Dio e secondo pure i desideri e le speranze della Chiesa. As servas de Santa Teresa do Menino Jesus têm percorrido esse caminho conscientes de que ele teria sido difícil e espinhoso, feito de sacrifícios e de fadigas, de dedicação e doação de si mesmas. Mas elas o trilharam para compartilhar da luz da mensagem cristã, na esperança de unirem-se à mesa do Senhor e de repartir juntas o mesmo pão. Encontrar ao longo do caminho da vida testemunhas que saibam lhes indicar o rumo a seguir é um privilégio que muitos não têm. Por isto devo ser grato ao Senhor. Cúcaro era pobre, espiritual, cultural e economicamente. E assim mesmo, Dom Nicola e Mãe Chiarina enfrentaram todas estas pobrezas encontrando as soluções. Cúcaro não tinha vida e eles fizeram com que ela renascesse. E naquela pequena cidade de província, perdida entre os montes, a pequena luz de seu amor impôs-se nas sombras da noite e atingiu o oceano, iluminando os vultos de tantas pessoas, dando a eles 1000 razões para acreditar que a vida também possui um meio-dia belo e radioso. As suas vidas vividas na humildade e na obscuridão, doadas aos outros, fecundaram, pois foram as sementes que, ao morrer, permitiram que a planta crescesse e se desenvolvesse. Esta foi a lição, o caminho traçado, o caminho a ser percorrido. Um caminho que iniciei há tanto tempo e que me levou tão longe, dos Apeninos aos Andes, exatamente como na descrição do livro Coração. Uma vida dedicada a difundir a mensagem de Jesus para este povo. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Aqueles que acreditarem em mim terão vida eterna.